Essa caliandra espinosa, eu plantei a semente no ano de 2010. Nunca foi para o chão, sempre ficou nesse pote e ficou parada por muitos anos. Durante um certo tempo eu deixei ela dar uma esticada várias vezes, que meu objetivo era usar ela como matriz. E como de fato assim usei, tirei algumas estaquinhas, tirei sementes e fiz outras que estão bem formadas já. E porque se ela tivesse no chão, ela estaria com as 5 vezes a mais esse tronco. Aqui está da grossura de um cabo de vassoura. A caliandra espinosa é uma planta assim, ela é diferenciada da caliandra, essa brevips, a surinamensis, porque ela é uma planta lá do Nordeste, mais da região seca mesmo, até da Caatinga, uma planta que fica em dormência quase que o ano inteiro lá no Nordeste. Mas ela se adaptou no Sudeste, no Sul, e aqui eu fiz a desfolha já. Estou passando, primeiro a gente passa a aramação nos galhos mais grossos, a aramação primária, que é o arame mais grosso, depois a aramação secundária, que é galhos médios, fio médio, e depois uma aramação mais para acabamento, a terciária, nos galinhos mais finos. E eu pouco tenho mexido com a caliandra do Nordeste, a gente notou que ela é bem mais dura, até as raízes dela já formam lenha mesmo, tem uma certa dureza. Os galhos também, é necessário um fio até mais pesado para curvar os galhos, e uma das características dela é igual o chimpaco também. Na forquilha, se a gente forçar o galho de baixo da parte da forquilha, ele se abre. Então tem que tomar cuidado a esses detalhes. Onde é uma forquilha, ter muita cautela, porque senão ele racha ali na gente puxar com arame. Eu já tive essa experiência. E aqui eu já fiz a aramação, fazendo os acabamentos finais. Então eu disse que eu comecei ela de semente no ano 2010 e agora nós estamos em final de julho de 2025. Como eu disse, ela nunca foi conduzida para bonsai, só teve cortes para tirar estacas, deixei esticar algum tempo. Todo ano ela floresce umas 2 ou 3 vezes por ano aqui, até mais de 3 vezes. Ela não tem época exata para florir, ela floresce tanto no verão, que é no começo do ano, como no outono. Agora no inverno também, que nós que não é muito acentuado, ela dá uma meia floração também. E a flor dela, dessa aqui, é aquela que ela começa branca e no final da tarde ela termina rosada. E uma planta que ela, como dizer, é uma das marcas registradas nossas aqui do Brasil, nós podemos ter esse orgulho. É uma madeira dura, uma planta bem resistente à poda de raízes. E aqui eu estou colocando já a terra, aqui não estou usando o caco de telha não. Eu preferi usar o pedrisco de rio, que ela estava acostumada, e mais a casca de pinos aí mostrando as raízes, pedrisco de rio, mais uma terra vermelha minha granulada, que é uma terra de cultura, uma terra bem forte, e a casca de pinos curtida e triturada. E aí, como ele é de lugar mais arenoso, eu usei uma parte da areia de 1 a 4 milímetros, peneirada com a peneira de fubá para tirar o pó, né? Areia de rio lavada e tratada para não ter nematóides, porque eu esterilizo minha areia com cloro, diluo um pouco de cloro na água, lavo toda essa areia, deixo ela secar bem, aí está esterilizada, porque o nematóide é perigoso. Essa areia de rio tem o esgoto das cidades e vem com o nematóide. Se não fizer isso, depois não tem como mais voltar atrás. Depois que o nematóide instalou na raiz, a planta vai viver, mas, como se diz, uma meia vida, ela nunca vai produzir bem, nunca vai estar na sua plenitude de saúde. Então aqui eu pus uma parte de cada, frisando, uma parte de terra granulada, uma parte de pedrisco de rio de 2 a 4, uma parte de casca de pinos, curtida e triturada, e a areia de 2 a 4 milímetros. Agora a gente vai palitar aqui. E
É bom frisar porque nem todos veem todos os vídeos da gente, então cada vídeo é uma aula à parte, eu procuro ser bem específico. Aqui eu fiz a desfolha dela e estou fazendo a rega, então como eu fiz a desfolha, ela vai direto para o sol, pelo menos no mínimo 5 horas de sol, que a nova folhagem nasce mais forte, já de tamanho diminuto, e os entrenós das brotações mais curtos, que esse é o fundamental no bonsai, o que torna um bonsai bem compacto e bonito. São os entrenós curtos, não entrenós alongados. E aqui a nossa generosa rega. Alguns costumam usar o hormônio, mas eu não uso não faço esse uso não. Plantando na época certa, cortando a quantia certa de raiz, mas se quiser usar algum hormônio enraizador, tudo bem. Porque a minha terra já é uma terra muito boa. Pode colocar um pouquinho de farinha de osso também na terra, que a farinha de osso é um enraizador natural. E o demais está terminado o nosso trabalho com a Caliandra espinosa.